Bom dia, tudo bem com você? Nós estamos mais uma vez nessa manhã maravilhosa para nos alimentar um pouco mais com a palavra de Deus. E nós estamos nessa leitura linda da primeira epístola do apóstolo João. E como é maravilhoso o ensinamento dessa epístola. E nós estamos a cada dia nos alimentando, aprendendo mais ainda e tendo o prazer, o privilégio de ler a Bíblia, a palavra de Deus. E nós vamos ler hoje, a nossa leitura é no capítulo de número 3, nós já estamos no capítulo 3. Gente, não se importe não, tem criança brincando aqui do lado e eles começam cedo. E diz assim, ó, o capítulo 3, nós já estamos, já lemos o 1 e o 2. Se você não acompanhou, volta os vídeos que tá lá tudo. E é muito bom saber que você está acompanhando. Deixe seu gostei. Não esquece do like não, tá bom? Isso significa que você está gostando. E o YouTube envia para mais pessoas, tá bom? E aí, você sabe o que você faz também? Você compartilha com seus grupos, com seus amigos. É muito maravilhoso isso. Outra coisa, se você tiver um comentário, deixa lá um comentário. Deixa pelo menos, Pai do Senhor, missionária, né? Deixa pelo menos um pedido de oração, se você quiser. Fala alguma coisa, é muito bom ter um comentário seu lá. Olha bem, nós estamos hoje, a nossa leitura hoje será capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6, tá bom? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e que o Espírito Santo de Deus esteja conosco, que nos dê um dia maravilhoso, que nos abençoe, nos guarde, resolva os problemas que nós estamos e que nós tenhamos a capacidade de entender que os problemas não são nossos, eles vêm para nos atormentar um pouquinho, mas que há um Deus que vela por nós e Ele cuida de nós e nós cremos nessa palavra. Vamos então, 1 João, capítulo 3, versículos 1 ao 6. Pegou sua Bíblia? Não? Pega a sua Bíblia. Não posso, missionária. Então escuta só. Não dá, eu tô fazendo o café, eu tô fazendo alguma coisa. Bota no Viva Voz e fica escutando. Não pode ninguém escutar. Põe o celular no bolso, põe um fone de ouvido. Faz alguma coisa. Então, a hora que você for assistir esse devocional, esse lendo e meditando, primeira epístola de João, não tem problema. Que seja um dia abençoado para você. Vamos ler então. O título aqui tem Os Filhos de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não vive pecando. Qualquer que vive pecando não o viu nem o conheceu. Essa foi a leitura que nós estamos meditando no dia de hoje. E como é lindo esse texto. Primeiro pelo título que já vem, Os Filhos de Deus. Ora, se eu recebi a Jesus Cristo no meu coração, se eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi mandado a essa terra por amor a mim, para me dar vida, então eu sou filha de Deus também. Então eu permaneço em Cristo. E aí diz assim, vede quão grande amor. Algumas versões dizem quão grande caridade nos tem concedido. Conceder é dar. Olha só, eu vou conceder a você a oportunidade de vir à minha casa. Olha que coisa maravilhosa. Então a Bíblia diz assim, vede quão grande amor
nos tem concedido o Pai. Quem é o Pai? Deus. Que fôssemos, olha que amor maravilhoso. Deus nos concede que fôssemos chamados filhos de Deus. Ora, então vê comigo. Jesus é filho de Deus. E Deus me considera, eu sou chamada filha de Deus, eu sou irmã de Jesus. Olha que coisa bonitinha. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Olha só. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, olha o que é que acontece. Porque nós fomos chamados filhos de Deus, tivemos a oportunidade, o mundo não nos conhece. Sabe por quê? Porque não conhece a Ele, não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não pode conhecer os filhos de Deus. Mas é interessante a gente parar um pouquinho e analisar, porque você vai dizer assim, mas as pessoas me conhecem, missionária. Elas não servem a Deus, tem seu Deus para lá e me conhecem. Não estou dizendo isso. Eu estou falando de conhecer espiritualmente. Olha só. E aí diz assim, olha o que diz aqui, ó. A verdade que Deus é nosso Pai Celestial. E que nós somos seus filhos, nós já vimos isso, Deus nos concedeu esse privilégio com um grande amor. O amor de Deus foi tão grande por mim, por você. Deus te ama, você sabia disso? Pois é, Deus te ama, você é amado, você é amada de Deus. E que Ele nos concedeu o privilégio, olha só, por amor de sermos filhos dEle. É uma das maiores revelações do Novo Testamento, que é o que nós estamos lendo. Primeiro, ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Você não se sente feliz em pertencer à sua família? A gente não costuma dizer, a minha família é a melhor família que tem? Pois é. Você já imaginou você ser considerado da família de Deus, ser chamado como filho de Deus? Isso é muito mais precioso do que a nossa família material. Olha só, ser filho de Deus é o privilégio mais sublime da nossa salvação. Olha que coisa linda. Ser filho de Deus é a base da nossa fé e da nossa confiança em Deus. Sabe o que está escrito em Mateus 6? Quer ver? Tem uma coisa, Mateus 6, versículo 25, diz assim, ó. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam. E aí a gente vai caminhando até chegar no versículo 34, que diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Por quê? Porque Deus cuida de nós como filhos. Isso é cuidado de pai para filho. E aí a gente vai caminhando aqui, ó. Ser filho de Deus é a base da nossa fé e da nossa confiança em Deus. E da nossa esperança da glória futura. Por quê? Porque nós temos a promessa da vida eterna conquistada para nós através de Jesus Cristo, o seu Filho, que nós fazemos parte dessa família, que por amor nós fomos chamados, com grande amor, nos tem concedido o Pai o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Isso é lindo, isso é precioso. E aí, Deus quer que nos tornemos cada vez mais conscientes mediante o Espírito Santo, o Espírito de adoção. Que coisa maravilhosa. Olha vamos ver o que está dizendo em Romanos 8, versículo 15. Romanos está logo depois de Atos. Romanos 8, versículo 15. Vamos ver o que está dizendo aí para que dá sustentação a essa palavra aqui. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção. Olha que coisa maravilhosa. De filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Que maravilhoso, como é gratificante.
tomarmos esse tempo precioso nesse dia para nos alimentar com essa porção maravilhosa. Como é gratificante saber que eu posso contar com você aí para ler a Bíblia, abrir a Bíblia, anotar e estudar, aprender um pouco mais com a palavra de Deus através da inspiração do Espírito Santo de Deus dada a esse apóstolo. Olha só, sermos filhos de Deus é a base da nossa disciplina pelo Pai e a razão de vivermos para agradar a Deus. A razão de vivermos para agradar a Deus, porque nós fomos, através do amor imenso de Deus, adotados como filhos dele. Foi concedido a nós o privilégio de sermos filhos de Deus. E olha só, o alvo final de Deus, ao nos tornar seus filhos, sabe qual é? Salvar-nos para sempre e nos conformar à imagem do seu Filho, nos fazer a imagem do Filho de Deus. Deus nos fez imagem e semelhança dele, e Jesus estava desde a criação do mundo. E isso é poderoso. Olha o versículo 2, amados. Agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Quando Jesus se manifestar, quando Jesus vier, nós vamos morar com ele, nós seremos semelhantes a ele. Isso é gratificante, isso é de muita responsabilidade para mim e para você, para que nós possamos cada dia mais nos preocupar em servir a Deus, em obedecer a sua palavra, em crer na sua palavra, em meditar, em estudar, em partilhar com mais alguém, em evangelizar, em cumprir o ID de Jesus, em ganhar almas para o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, e permanecermos firmados em Cristo, que é a nossa rocha. E aí diz assim, ó, esse versículo, o versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, faz uma coisa. Quando você tem esperança que você faz um concurso, você faz o Enem, né? Faz uma prova de um concurso ou um teste para entrar numa empresa, você tem a esperança de ser chamado para aquela vaga, não é assim? E a gente fica assim, ai, será que vai vir? Será que eu vou ser chamado? Será que eu não vou ser chamado? Não é assim? E aqui diz o versículo 3, e qualquer que nele tem esta esperança, tem a esperança de morar no céu, olha o que é que faz. Purifica-se a si mesmo. E é interessante essa história de purifica-se a si mesmo, porque me dá a certeza de que eu tenho que pensar em me purificar através da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus que está em mim, certo? Que eu recebi quando aceitei Jesus como meu Salvador. Purifica-se a si mesmo. Eu não tenho que purificar o meu vizinho, o meu irmão, o meu amigo, o meu filho, a minha filha. Não, a salvação ela é individual. Purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Quem é puro? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então nós precisamos a cada dia. Vivemos num mundo de pecado? Vivemos, mas nós não precisamos pecar. Por quê? Porque nós já temos a Jesus Cristo no nosso coração como nosso Redentor e Salvador. Aí o versículo 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade. Qualquer que comete o pecado também comete a iniquidade. Olha só. E aí diz aqui, ó. Existe uma diferença entre cometer um pecado. Isso aqui é um comentário da Bíblia de aplicação pessoal, o rodapé. Você tem uma Bíblia que tem rodapé? É bom a gente ler o versículo e ver os comentários que tem. Existe uma diferença entre cometer um pecado e continuar a pecar. Uma coisa é você pecar, uma coisa é você cair, outra coisa é você permanecer caído. Uma coisa é você pecar, errar, outra coisa é permanecer no erro. Enquanto temos vida, temos esperança de pedir perdão e sermos perdoados por Deus. Quando morrermos é que não tem mais. Até os crentes mais fiéis às vezes cometem pecados, mas não apreciam um pecado em particular ou escolhem cometê-lo. Um crente que comete um pecado se arrepende e o confessa. Encontra o perdão. Uma pessoa que continua a pecar, ao contrário, não se arrepende pelo que está fazendo.
Desse modo, essa pessoa nunca confessa seus pecados a Deus e jamais recebe dele o perdão. Então isso é muito precioso, entender que nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos, a Bíblia diz, olha, tu que está em pé, não caia. Mas se você cair, veja onde você caiu, peça perdão a Deus pelos seus pecados, Deus é perdoador. Enquanto temos vida, nós podemos pedir perdão e sermos perdoados. O único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, assim diz a Bíblia. E aí, a gente chega aqui, nós estamos no versículo 4. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E a iniquidade nos afasta de Deus. E nós não queremos ficar afastados de Deus. Nós queremos estar pertinho de Deus, porque um dia nós vamos morar com Ele, porque foi nos prometido a vida eterna. E é isso que nós temos a certeza de que um dia nós vamos morar no céu. Ao versículo 5. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Quem foi que se manifestou para tirar nossos pecados? Quem veio ao mundo se sacrificar para morrer e derramar seu sangue na cruz do Calvário? Jesus Cristo. Foi Ele que derramou seu sangue para nos redimir. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Em Jesus não há pecado nenhum. Aí o versículo 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, veja a nossa responsabilidade. Nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador e nós temos a responsabilidade de permanecer fiel a Ele. E a Bíblia diz, qualquer que permanece nele não peca. Porque quando nós permanecemos em Cristo, nós vigiamos para não pecar. Porém, se pecarmos, Ele está pronto para nos perdoar, desde que nós confessemos os nossos pecados e abandonemos o pecado, porque o pecado nos afasta de Deus. E aí, a gente encontra aqui, olha só, qualquer que permanece nele não peca. As expressões permanece nele e nascido de Deus, do versículo 9, que nós vamos ler amanhã, diz assim, ó, são equivalentes, somente aqueles que permanecem em Deus continuam nascidos de Deus. E aí a gente encontra aqui, aí diz assim, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Os verbos viu e conheceu estão no tempo pretérito perfeito. Em grego, esse tempo se refere a ações ocorridas no passado, cujos resultados continuam até o presente momento. Por isso, João diz que ninguém que peca está vivendo em pecado, tem visto a Deus, nem continua a vê-lo, nem tem conhecido, nem continua a conhecê-lo. Essas palavras, portanto, podem ser aplicadas ou àqueles que nunca tiveram fé verdadeira em Cristo ou aos apóstatas que conheceram a Deus no passado, mas que não o conhecem no presente. Por quê? Porque abandonaram. Porque quando nós conhecemos a Deus, quando nós temos uma amizade que nós sabemos que é boa, nós queremos permanecer com aquela amizade. Se nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Deus é amor, Deus nos ama, Deus nos deu seu Filho Jesus Cristo por amor a nós, para nos dar o direito de vida eterna. Nós precisamos entender, quanto mais temos comunhão com Deus, mas nós estamos seguros, firmados na palavra de Deus. Então, que essa palavra do dia de hoje, que nos alimentamos no dia de hoje, capítulo 3 da primeira epístola de João, do versículo 1 ao versículo 6, foi a nossa leitura de hoje. A minha oração nesse dia é que o Senhor continue te abençoando e que a palavra penetre no seu coração e que você esteja firmado em Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te dê um dia maravilhoso e que nós possamos nos encontrar amanhã, se o Senhor nos permitir, aqui, para nos alimentar um pouco mais com a palavra de Deus. Então eu quero te pedir mais uma vez, deixa seu gostei, compartilha, comente. É muito bom saber que você está aqui. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos permitir.